a gente, com a tradução, faz com que as pessoas consigam acessar coisas que elas não conseguiriam, porque existe uma barreira da língua, né? A gente quebra essa barreira. E o que é que acontece? Cada pessoa, gente, tem uma bagagem diferente de vida. Porque nasceu em um certo ano, morou em um certo lugar, assistiu tal série, gosta de ler tal livro, enfim, todas essas coisas constroem a experiência de vocês e moldam vocês como pessoas e também moldam vocês como tradutoras e como tradutores, porque tudo isso, tudo o que a gente é se reflete em como a gente escreve e como a gente traduz. Claro que a gente segue as regras, né? A gente respeita as regras. Seguindo em frente, mesmo que duas línguas sejam muito parecidas, como o espanhol e o português, não é possível existir o equivalência, assim, equivalência tipo assim, casa é house. Obviamente que a palavra house é uma noção que a gente tem para casa em português. Mas o que acontece? Quando a gente que é brasileiro pensa em casa, a gente pensa em um tipo de casa. E quando uma pessoa que nasceu na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá, enfim, quando essa pessoa pensa em casa, ela pensa em outro tipo. Claro que isso é um exemplo bem simples para uma coisa muito mais complexa, mas é bom a gente pensar que nem sempre o que existe na nossa língua existe nas outras. Ou até mesmo o que existe na nossa língua não é completamente igual nas outras línguas, porque a cultura tem um grande impacto em como a gente pensa, em como a gente vê o mundo, tá? E até na nossa própria língua, uma casa é uma coisa, um lar é outra coisa, mesmo que a gente possa falar essas palavras como sinônimas, tá? Espero que isso não esteja muito abstrato para vocês, mas vocês sempre podem consultar de volta esse material e também podem perguntar. Eu já passei por isso aqui, então já vou seguindo em frente com habilidades que a gente precisa para traduzir. A coisa mais importante para traduzir, surpreendentemente, não é só conhecer a língua estrangeira. Claro que você precisa conhecer bem a língua estrangeira, porque você precisa entender o que as pessoas estão dizendo e também saber reconhecer se aquilo ali é uma expressão, se é um ditado popular, se é uma coisa que é dita só em um país. Enfim, você precisa saber disso. Mas o mais importante é conhecer sua língua materna, porque você precisa saber construir bem uma frase na sua língua materna. Estou falando aqui português pra gente. Você precisa saber construir bem uma frase em português, precisa saber como é que a gente fala as coisas em português, de uma forma natural, sabe? Como a gente fala, eu fui no mercado hoje, isso está gramaticalmente correto? Provavelmente não, né? Seria fui ao mercado, mas é uma forma coloquial de falar. Em alguns lugares, essa forma coloquial cabe. Se você está um diálogo no livro, cabe, mas de repente no manual de instruções, não caiba. Então a gente precisa pensar na nossa língua materna e conhecer ela bem. Outras coisas que a gente precisa como eu já falei, conhecer a sua língua estrangeira, conhecer a cultura, todas aquelas coisas que eu já falei antes, e também as habilidades que você tem na sua vida contam para a tradução. Então, se você sabe mexer com o computador, ajuda. Você sabe usar o Word, fazer uma apresentação, nenhum conhecimento é descartável. Outra habilidade que a gente precisa é saber pesquisar. Então, a gente precisa saber qual dicionário usar, como pesquisar no Google da forma correta. Por exemplo, se você digita uma palavra entre aspas no Google, aparece uma palavra ou uma frase, aparece aquilo ali exatamente, sabe? Sem ser tipo assim, eu vou digitar aqui no chat para vocês verem. Se eu digitar, vamos ver, eu gosto de traduzir, assim, no Google. Vai aparecer resultados que sejam exatamente essa frase, palavra por palavra. E não só uma página que tenha eu em um lugar, gosto em outro e traduzir em outro. Consegue entender? Isso é bem... são muitas ferramentas que o Google tem para facilitar a nossa vida e para ajudar na tradução, tá? Então, Posso fazer sim. aqui bem rapidinho? Claro. Você falou o Felipe falou que em geral a gente usa na uma culta, correto? Isso, exatamente. Tem alguma situação em que a gente precisa utilizar essa forma coloquial, como você está dizendo, tipo,
for no mercado? Ou a gente sempre Sim. usa, na verdade, a norma? Então, depende, porque depende do cliente, porque vários clientes querem que use a norma culta, mesmo se o personagem original estiver falando normal, assim, normal, informal, com gírias. Mas na Netflix a gente consegue encontrar séries que a legenda delas é feita com contrações. Então, eu estava assistindo Blockbuster, vou colocar aqui, é uma série nova, um sitcom. E aí, nas legendas, eles tinham tá, pra. Não é tão comum ainda. Não é tão comum ainda, mas pode acontecer se o cliente pedir, assim. Só que é mais confortável quando a gente usa a norma culta, porque a gente consegue reconhecer melhor nós, pessoas. Obrigado. Imagina. Então, para a tradução de legendas, as recomendações são usar uma linguagem que não seja muito regional. Então, assim, ela tem que ser compreendida em todos os lugares, ou o máximo que a gente conseguir. Por isso que quando as pessoas traduzem do inglês para o português, geralmente elas usam as palavras, as gírias de São Paulo e Rio de Janeiro. Porque é o que é mais conhecido, o que dá para ver na TV. Pessoalmente, eu não concordo. Eu acho que a gente tem uma diversidade gigante no Brasil. Mas, infelizmente, é assim que as coisas são feitas. E quando a gente traduz para o inglês, a gente tenta alcançar um inglês geral, sem uma expressão que só é usada em um país ou em uma cidade, assim, muito específica. Outras coisas, nomes próprios. Raramente você vai ver um nome próprio traduzido hoje em dia, assim. Antigamente era mais comum, né? Mais em livro, eu acho. Agora, em coisas infantis, se traduz o nome porque geralmente aquele nome é uma coisa. Tipo assim, quando eu digo que ele é uma coisa, eu digo alguma coisa sobre a característica do personagem, ou o que é que ele faz. Tipo, um personagem que se chama Pássaro, ou sei lá, alguma coisa assim. E nos filmes ou vídeos, geralmente a gente não traduz porque não é relevante e acaba criando ruídos de comunicação. Se vocês tiverem mais perguntas sobre isso, a gente pode falar. Mas a mesma coisa também acontece com lugares. Não adianta você traduzir o nome do lugar se a pessoa não conhece. Aliás, se é impossível da pessoa conhecer. Tipo assim, você tem Rio de Janeiro, certo? Não dá para colocar em inglês January River. Porque se a pessoa precisar disso na internet, ela não vai encontrar. Então é 1000 vezes melhor você escrever assim, Paraíba, João Pessoa, do que procurar uma tradução literal para um lugar. Por exemplo, sei lá, Parque da Lagoa, certo? Como a gente conhece. Aqui em João Pessoa, no caso. Não adianta ser Lagoon Park. Teria que ser Lagoa Park. E mesmo assim ainda seria um pouco difícil de encontrar, mas pelo menos a pessoa teria alguma referência. E claro que existem traduções consolidadas, né? Do inglês para o português você tem Nova York, enfim, Viena, na Áustria, esse tipo de coisa. E também, quando a gente lida com legendas, como a gente tem pouco espaço, muitas vezes a gente usa sinônimos. Para poder, sinônimos mais curtos, no caso. Mas a gente tem que prestar atenção, porque nem sempre aquele sinônimo quer dizer a mesma coisa. Às vezes, uma palavra é sinônimo de outra, mas a ideia que ela passa é talvez um pouco mais negativa, ou mais positiva do que a pessoa está dizendo. Como eu mencionei no exemplo, casa, e lá, casa é uma coisa neutra. Tipo assim, casa, normal, mas lá pode ser um lugar aconchegante. E se a pessoa está falando uma coisa, tipo, eu odeio essa casa. É o oposto disso, né? Essa casa não é um lar para mim. Também é uma coisa mais abstrata, mas é bom a gente pensar em como a gente percebe as palavras. Aqui tem coisa de naturalidade nesse slide. Vocês estão vendo aí que está escrito matar versus assassinar o tempo. Quando a gente quer falar, por exemplo, se eu estivesse numa consulta no consultório médico esperando a minha vez, eu diria que eu vou ficar aqui matando o tempo e lendo alguma coisa. E não que eu vou ficar assassinando o tempo e lendo alguma coisa. Matar e assassinar são sinônimos, mas matar tem uma conotação nesse sentido
nessa situação, menos grave, né? Porque assassinato é bem mais forte. E não é uma coisa que a gente diria. Também a gente tem que ver que na língua estrangeira, e na nossa própria também, algumas palavras têm vários significados, então sempre pesquisar bem e ter certeza de que aquilo é o que está sendo dito. E essa é uma coisa mais complicada. Holófrases é aquele conceito de palavras que só existem em uma língua. Então, saudade só existe em português, que é o sentimento de sentir falta de alguém, né? É uma coisa muito longa, mas em inglês as pessoas falam I miss you, mas não é a mesma coisa que sentir saudade, né? Saudade é algo nosso. Com certeza tem coisas em inglês que não existem em português, que não dá pra gente traduzir por uma palavra só. A gente tem que procurar uma maneira de explicar. Então, talvez vocês encontrem situações assim também. E é normal, assim. O importante na tradução é fazer com que a mensagem seja compreendida pela pessoa. E muitas vezes não vai ser palavra por palavra. Aliás, raramente vai ser palavra por palavra. É mais uma ideia que vocês vão capturar, sabe? Por isso é importante conhecer as duas línguas e ter esse domínio para que você consiga dizer a mesma coisa de várias formas e procurar dizer da forma que seja mais natural. A gente também tem trocadilhos. É difícil, nem sempre a gente mantém o mesmo trocadilho. Vocês podem ver em séries também, com piadas de comédia. É muito complicado manter, porque trocadilho geralmente vem da sonoridade da palavra, né? E às vezes, lendo, a gente não consegue ter a mesma dimensão. Então, trocadilho em legenda é super complicado. Tem um exemplo aqui, que é de um filme que a gente trabalhou no Da Paraíba pro Mundo. Aqui são mãe e filha conversando, a filha em cima, a mãe embaixo dentro do carro. A filha diz que a mãe dela não toma jeito e a mãe dela diz que a única coisa que ela quer tomar é vinho. Eu já vi várias piadas parecidas com isso, a respeito disso. Em inglês a gente usou, vocês estão vendo aí, está escrito errado, together, mas a gente usou essa expressão, get it together, que é tipo assim, tomar jeito na vida, se aprumar, tudo nesse sentido, e colocou a mãe getting drunk. Assim, ela é uma mulher adulta, a filha dela também é uma mulher adulta, então não é inadequado essa piada, porque poderia ter alguma situação que fosse uma piada inapropriada. E se a piada é inapropriada para a classificação indicativa ou para o personagem que está falando, a gente, se a gente fosse criar uma piada. Se existisse no original é outra coisa. Tá fazendo sentido? Espero não estar confundindo vocês. Também tem a mesma piada aqui em espanhol e tem em francês. Vocês podem dar uma olhadinha mais a fundo depois. E aí, o que é que a gente pode usar para auxiliar a nossa tradução? A gente pode usar pesquisa avançada no Google. Vocês podem pesquisar como fazer pesquisas mais inteligentes. Tem uma ferramenta do Google que olha qual palavra é mais comum em cada cidade, país, estado. Isso é bem bacana. Tá tudo aqui no slide. Com links. Vitória, eu queria saber o tempo que eu perdi fazendo isso. Procurando no Google qual palavra era mais recorrente, sem saber que existia isso. Pois é, eles têm ferramentas para tudo. Assim, não é muito fácil de usar, eu acho, mas a gente pega o jeito e é bem útil. A gente tem o Google Acadêmico, que você pode pesquisar trabalhos. Então, tem artigo, tem tese, tem TCC. É bem legal para coisas técnicas. E tem dicionários específicos. Eu coloquei aqui 3 opções. Primeiro é o dicionário Cambridge, é em inglês. Segundo é o Collins,
é em inglês também, mas nesse caso eu coloquei o link em inglês e francês, também funciona super bem. E por último, o dicionário espanhol. Mas aí vocês podem encontrar outros dicionários para auxiliar. Também coloquei aqui o portal da língua portuguesa, que é para a gente saber se a palavra existe em português, como é que ela é escrita. Então, para evitar esse tipo de coisa. E tem esses 3 sites aqui, Lingui, Reverso Context e bab.la. O que é que acontece? Esses sites são feitos pela comunidade, então não tem uma revisão, não dá para saber se é confiável sempre. Mas, se vocês acessarem esses sites, talvez vocês possam ter alguma ideia. Agora sim, por favor, não confiem completamente neles. Não dá para confiar completamente. Eu não conhecia esse... Eu não conhecia, não. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Como Google acadêmico, Sim. você às vezes se separa com algumas expressões que você sabe que não são utilizadas nativamente daquela forma para escrever. Você já aconteceu? Eu acho possível, porque às vezes os resumos, né? Muitas vezes é no resumo em outra língua e o trabalho completo na língua nativa da pessoa. Então, às vezes a pessoa usa tradução automática para aquele resumo e fica estranho, né? Não fica da forma que a gente fala. Também você tem a mesma impressão que eu, porque quando eu estava traduzindo para o acadêmico, né? Então, quando eu pegava os artigos, eu vi muito fácil acesso. Acontece. Você está traduzindo automaticamente. Também é a mesma coisa, né? Tem que cuidar. Isso, tem que ter bastante cuidado. E assim, em inglês, as pessoas não escrevem da mesma forma que a gente escreve, porque a cultura é outra, o pensamento é outro. Eu e Felipe, a gente estuda isso bem a fundo, né, aqui no curso de tradução. Então, a gente aprende a escrever em inglês, no caso, e em outras línguas. Então, assim, as frases em inglês, elas são muito mais curtas, eles usam uma ordem diferente para expressar as ideias, e é natural para eles, é normal para eles. Só porque é diferente. Sim, professor? Tudo deles também é muito concreto, né? Eles partem muito mais do concreto do que a gente. Talvez, eu acho que sim. É uma escrita mais direta, né? Exato. Eles têm sempre, quando eu vou começar no parágrafo, a gente utiliza de forma diferente, por exemplo. Isso. Pois é. É complicado no começo você se acostumar a escrever de uma forma mais simples, mas depois se torna automático. É bom ter essa noção. O que mais? Eu coloquei os links aqui também no slide, o senhor pode passar para os meninos. Isso aqui é um pouco mais complicado, é mais da área da letras. Basicamente é a gente usar textos para ver o que é falado naturalmente pelas pessoas. É como se a gente tivesse vários textos e pudesse pesquisar lá para ver se as pessoas falam, não sei, minha mãe ou mãe minha, algo assim. É mais complicado. Você tem algum? Porque o que eu fazia? Eu Sim. Porque aí você vê se aquela exata frase que você colocou está sendo replicada muitas vezes ou não. Isso. Você tem um corpus para fazer isso? Esse link aqui é lá da Universidade de São Paulo. Eles têm vários tipos de corpus. Cada um para de corpora. Tem de receita, tem jornalístico. Novamente, eles não são muito fáceis de mexer, mas você pode digitar uma palavra ou uma frase e ver como é que as pessoas usam ela. Tipo assim, antes dessa palavra, as pessoas usam um artigo ou não usam. Linguística de corpos pode ser um pouco complicado demais para vocês, é uma coisa mais avançada que a gente estuda por aqui, mas é interessante incluir para conhecer. Não precisam usar necessariamente, mas saber que existe é bom. Aí você pode dar uma olhadinha. E também tem tradução automática, que eu e o professor, a gente acabou de mencionar, né? A gente não pode confiar completamente nela.
mas talvez ela possa ajudar. Agora, para legendagem, raramente ajuda. Então é melhor que seja uma pessoa pensando, vendo o contexto, sabe, gente? Como vocês que entendem o que está acontecendo. Coloquei um link aqui de uma ferramenta de tradução automática além do Google, caso vocês não conheçam. Ops, está indo errado. Pronto, cadê? Pronto, aqui está aparecendo. É alemão, é da mesma empresa que faz o Lingui. É interessante, mas novamente não dá para confiar completamente. E no início, assim, tanto de aprender língua, quando começar a traduzir, no início eu recomendaria fazer sem tradução automática. E na realidade, a tradução automática funciona melhor para textos mais repetitivos e mecânicos, tipo assim, um manual de instruções, ou coisas nesse sentido, principalmente porque na legendagem a gente está lidando com espaço restrito e falas coloquiais, fica muito estranho. Poderia acontecer da tradução automática traduzir Rio de Janeiro por January River, por exemplo. Aí seria bem complicado. Isso aqui eu não vou falar muito sobre isso, mas são basicamente programas de computador que ajudam a gente. A gente coloca lá o arquivo e eles ajudam a gente a ver quantas palavras tem. E nesse sentido. Mas não funciona para legendagem, porque na legendagem a gente precisa usar o programa, precisa ter o vídeo, e não seria tão prático assim, tá? É um programa on-site, a gente coloca lá, a gente coloca o arquivo que a gente quer traduzir, aí ele mostra pra gente quantas palavras ele tem, se alguma frase é semelhante a outra frase, porque aí a gente teria menos trabalho, e ajuda a gente a criar um glossário e também a ter tudo que a gente já traduziu lá no programa. E ajuda a criar glossário? Isso. Pois é. Eu tinha um projeto no ano passado que era justamente sobre aplicações, que é aplicações e informática. E, nossa, era muito trabalhoso. Muito. Aí vocês fizeram no Excel? Não, os meninos leram e catalogaram artigos por artigo. A gente fez Nossa! A gente já fez uma limitação temporal, fez um recorte dos últimos 5 anos, e aí pegou só artigos que fossem em uma determinada área da construção civil. Deu um trabalho de fazer, mas nossa! Que bom que deu certo. É super útil, né? Para projetos, assim, é bem bacana. Eu vou falar rapidamente sobre isso. Tem muita teoria, mas basicamente projeto tradutório é vocês decidirem como a tradução de vocês vai ser. Em que sentido? A gente quer que a nossa tradução seja informal ou formal? A gente quer usar a norma culta ou a gente permitiria que tivesse, por exemplo, pra no lugar de para? E se fosse em inglês, em vez de it is, a gente deixa it. São decisões que a gente toma antes de começar a traduzir para poder guiar as nossas escolhas. Até para saber onde a gente vai pesquisar, que tipo de material a gente vai consultar, assim, e nos dar esse direcionamento. Basicamente é isso. É um pouco mais complexo, tipo, tem vários slides. Vocês podem ler com calma e me perguntar alguma coisa depois. Mas, assim, não existe decisão errada se você tiver se você tiver criado o seu projeto tradutório e dito que vai ser daquela forma. Então, é errado usar uma linguagem que não seja pela gramática? Se seu projeto tradutório disser que pode, não tem problema. Mas, novamente, isso é mais relevante quando você está falando de livro, porque livro tem diálogo. Então, é muito estranho um personagem falar todo certinho, pela gramática. E é muito desconfortável a narração não ser muito correta pela gramática. Conseguem perceber a diferença? Então, são coisas que a gente vai aprendendo. E eu coloquei aqui nos slides algumas coisas para a gente poder considerar. Então, tipo assim,
Quem é que vai ver o vídeo que vocês vão legendar? Essa pessoa conhece quanto o inglês? Qual é a profissão dessa pessoa? Quantos anos essa pessoa tem? Porque isso ajuda vocês a decidirem que tipo de linguagem vocês vão usar, e ajuda vocês a se direcionarem, tá? Quando é que estava sendo falado o que vocês vão traduzir? Se vocês pegarem um vídeo que foi gravado hoje para traduzir agora, vai ser diferente de pegar um vídeo que foi gravado 10 anos atrás. Porque a linguagem vai ser outra, né? As pessoas vão ser outras. Então, são vários fatores para analisar e ajudar a gente a descobrir as nossas preferências na tradução. Até porque quando a gente fala, tem sarcasmo, tem ironia, ou não tem. Tem felicidade na voz, tem animação, ou não tem. A gente usa um vocabulário específico, técnico, de edificações, de informática, ou não usa. Ou a gente fala uma coisa do dia a dia, né? Então, pensar nessas coisas. Geralmente, a gente fala do projeto tradutório para um filme que o projeto legendou e exibe. Só que esse filme não está mais sendo exibido. Antes ele estava no YouTube, agora não está mais. Então, infelizmente, eu não posso mostrar para vocês, mas gostaria muito de mostrar um filme com legendas em inglês. Feitos por vocês. Oi? A legendagem feita pelo grupo de vocês. Isso, exatamente. Esse filme é paraibano. Ele ganhou vários prêmios em 2019. Se chama Faixa de Gás. Eu vou escrever aqui. Faixa de Gás. Mas um aviso, ele tem muitos palavrões, então não seria muito adequado. Não vai dar para exibir com eles aqui no YouTube, então. Ele não tá mais no YouTube, então de qualquer forma não daria para exibir, mas ele tem muitos palavrões e a gente fez as legendas para inglês, espanhol e francês. E alemão também. E foi bem bacana o processo, a gente conversou sobre todas as coisas que a gente está conversando agora, assim, de uma forma mais ampla, né? Inclusive montamos aqui um projeto com as coisas que a gente queria para a tradução. Eu vou passar rapidamente porque é bastante coisa, mas é super interessante. Legal. Aí essa parte do projeto que você falou, aí você faz isso antes de assistir ao filme, ou primeiro vocês têm como base, assistem o filme e tendo ele como base, vocês montam um projeto. É isso? A gente, cada pessoa assiste individualmente, aí a gente vai para a reunião, e na reunião a gente pode assistir mais uma vez, ou cada pessoa já começa a dar suas ideias. Tipo assim, nessa hora o personagem está sendo sarcástico, então eu acho que a gente poderia usar essa palavra aqui. Não necessariamente a gente precisa já pensar em numa tradução para cada frase nesse momento, só numa ideia. Ele está sendo sarcástico, ou vamos usar uma gíria. Ele está sendo sarcástico, vamos usar uma expressão, nesse sentido. Uma outra coisa que eu justamente eu já estava planejando pedir para vocês falarem um pouco sobre isso hoje, que é justamente como eles fazem para trabalharem em grupo. Isso, e o projeto que você, esse ideia que você está colocando aí no final, quando fala do projeto, fazer uma reunião e tal, eu acho que é bem interessante, um pouco interessante. Mas você se dividir em equipes, por exemplo, que vai fazer a edição, que vai verificar a sintonia, outro que vai fazer a tradução, outro que vai criar as legendas. Todos participam de todas as partes do processo. É interessante que todo mundo participe de tudo. Só que a gente trabalhava com línguas diferentes. Então a gente se dividia por línguas. No processo de línguas a gente tinha duplas ou trios. Aí todo mundo dava, ou dividia em 3 partes ou em 2 partes, metade e metade. Aí uma pessoa traduzia uma parte, a outra. Depois elas se encontravam para poder conversar. Olha, eu fiz isso dessa forma porque eu assisti um filme e a pessoa falou isso. Olha, eu fiz isso dessa forma porque eu encontrei nesse dicionário essa forma. E aí existia uma grande troca de ideias. Isso é na parte de tradução. Depois que a tradução estivesse pronta,
Ou assim, essa é uma opção, né? Uma pessoa faz metade, a outra metade. A outra opção é as duas pessoas fazem a mesma tradução, sem se comunicar no começo, e depois que elas se encontram para ver como é que faz. Depois disso, ia para um professor, para ele revisar, nos dar comentários, direcionar. E por último, a legendagem. A legendagem era uma pessoa só que fazia. No caso, eu como bolsista e depois Marília, que virou bolsista. Mas é interessante mais de uma pessoa fazer a legendagem porque é menos tempo, né? Você tem duas pessoas trabalhando e leva menos tempo. Você fazer tudo sozinho? É porque depois se torna automático, assim. A gente já tem a tradução pronta, e com a tradução pronta é só fazer de uma vez. Escutar o que a pessoa está falando, marcar o início da fala, o final da fala, colocar lá. É simples, assim. Mas depois tem que fazer uma revisão, é isso? Isso. Então, justamente, fazendo com uma ou duas pessoas, tem que ter uma padronização, tem que seguir as mesmas coisas. A legenda só pode ter duas linhas, não pode ultrapassar um número X de caracteres. E depois que estiver pronto, é bom uma pessoa que não trabalhou na legenda olhar para ver se tem alguma coisa que incomoda. Eu sei que o horário dela eu não fiquei bem. Só quando vocês virarem maior de idade. Falta muito para vocês serem maior de idade? Rapaz, para alguns, sim, para a maioria não. Um ano ou dois, em geral. Ah, tudo bem. Vocês podem esperar, então, um ano ou dois. Vai esperar, né? Ah, na realidade, já que eu vou sair agora, vocês querem assistir um filme que não tem palavrão e que foi legendado pela gente? Deixa eu encontrar ele aqui. É bem curto, é um curta-metragem. O nome é Costureiras e conta várias histórias. Aí eu posso sair o professor exibe para vocês e depois vocês falam o que vocês acharam. Se você puder passar o link para mim, eu explico para ele no nosso próximo podcast. O senhor prefere pelo WhatsApp ou aqui? Manda no WhatsApp, por favor. Certo. Vamos ver se ainda está no YouTube. Ai, gente, eu acho que não está mais no YouTube. Que pena. Porque passa um tempo e eles deletam. Vou tentar encontrar algum que vocês possam assistir. E que não tenha palavrões. Porque eu agradeço. Se algum de vocês querem eu vou, eu vou rever com vocês algumas coisas da nova vou agradecer a disponibilidade. Muito obrigado mesmo. Imagina. Está cheio de coisa para fazer isso no seu final de semestre e disponibilizar esse tempo. Deixa muito feliz. Muito obrigado mesmo, Vitória. A gente vai se revezando aí, Felipe. Da outra vez ele veio, aqui sou eu, talvez na próxima os dois. Te agradeço demais. Aí eu vou entrar em contato com você. Uhum. A aula de vocês. Uhum. Vou ver como é que eu faço esse teste para de horas aqui. E eu contato com você. Muito obrigada, professor. Boa sorte para vocês, pessoal. Valeu, gente. Por favor. Valeu, Vitória. Até a próxima. Obrigado. Até! Até mais, tchau. Meu povo, é o seguinte.